Pois bem, esse segundo vídeo aqui eu vou tentar demonstrar aquele que eu falei no vídeo anterior, que é a questão do ponto de culminância, como é que ele surgiu na minha cabeça e o ponto na malha do espaço-tempo marcado para a gente poder servir como referencial e para ver se a gente teria condição de ter um tempo negativo que fosse. Lembrando que essa ideia é inicial e que ela simplesmente me serviu para determinar os pontos de culminância. O tempo vai ter um detalhezinho aí, mas isso só se fechou essa semana. E vai ser a última coisa que eu vou falar. Bom, vamos imaginar agora, onde quer que você esteja, que você tente marcar um ponto que fosse um ponto, lembrando que um ponto será sempre uma ideia, né? Um ponto na malha de espaço-tempo. Vamos supor que eu queira marcar, nesse exato momento, um ponto fixo. Esse ponto teria que estar fixo para poder servir de referencial, que é o problema que eu falei lá atrás. Não teria como marcar um ponto fixo. Vamos imaginar que eu marquei um ponto fixo aqui no espaço. Esse ponto que eu marquei, ele não estaria parado para começo de conversa pelos aqueles movimentos da Terra que a gente já conhece. Porque a gente está em movimento. Então, esse ponto que eu marquei, se eu estou levando em consideração a matéria, esse ponto já teria se deslocado, vamos supor, para a esquerda ou para a direita. A gente está em movimento de rotação. A gente está no movimento de translação. E a gente está em outros tantos movimentos que às vezes as pessoas não sabem. Né? E isso me chocou a cabeça quando eu descobri que talvez a Terra descrevesse outros tantos movimentos. Teve uma época que eu li que parece que a Terra poderia descrever 37 movimentos conhecidos. Bom, mas a moral da história é que isso sim me serviu para entender a questão toda do ponto de culminância. É só você parar um momentinho para pensar que você vai entender o que eu estou falando. Imagina que você, igual eu falei, a gente tivesse que marcar esse ponto na malha do espaço-tempo, mas esse ponto está numa malha de espaço-tempo que se distorce o tempo inteiro pelo movimento dos planetas, dos astros, das estrelas, das galáxias. Essa malha, imagina que ela está toda sendo distorcida o tempo inteiro devido a esses movimentos da matéria. Então, se isso acontece, esse ponto para começo de conversa já não poderia ser muito fixo. E se existissem pontos, outros pontos, né, na malha do espaço-tempo, que sofrem menos essa interação porque eles são pontos de equilíbrio em relação ao movimento de muitos referenciais. Na realidade, isso deveria existir. Óbvio que deveria existir. Pontos que, nesse caso, eles são referenciais para mais de um movimento. E quanto mais de um movimento esses pontos fossem referenciais na malha do espaço-tempo, mais teria a tendência ou da matéria escapar dali, ou da matéria ir para ali. A partir daí, a gente poderia ter, por exemplo, até a própria lógica de ideia da gravidade, porque a gravidade, ela provavelmente se localizaria, talvez, nos pontos de culminância, ou nos pontos que talvez fossem os pontos antagonistas, que seriam outro, que eu ainda dei nome para isso daí. Mas talvez poderia existir. Então, mas até então eu imagino que seria para os pontos de culminância. Então, na formação do sistema solar, ou mesmo na formação da gravidade das partículas, né, de todo o pó, de tudo que existe no universo, um planeta, uma estrela, ou mesmo qualquer outro tipo de material, ele não forma ali ao acaso. Ele vai se formar para os locais, no espaço, onde é mais provável que essa matéria se localize, e que são os danados dos pontos de culminância, e que pela lógica e pela dedução simples e pura, a gente consegue imaginar. Pelo menos eu consigo imaginar. Espero que você tenha conseguido até aqui. Eu vou esmiuçar isso mais, com certeza. Mas espero que você tenha conseguido imaginar esse ponto que a gente tentou marcar, ou mesmo esses pontos que eu estou falando, que devem existir e que estão localizados em posições estratégicas da malha do espaço-tempo, repetindo, sem querer ser chato. Mas devem existir esses pontos que eles servem de referenciais para mais movimentos. Quanto menos movimentos, menos culminância envolvida. Eles podem também mudar, né? Talvez possam mudar. Eu imaginei no início que talvez eles pudessem mudar por questões ínfimas, mas isso não é uma ideia que ainda fechei bem na cabeça. Eu diria que esses pontos talvez fossem fixos, né? Os pontos mais importantes de culminância. Que talvez talvez esses próprios pontos de culminância resumisse aí na tendência, aí, por exemplo, né, um ponto de culminância muito importante fosse um ponto de culminância do centro da galáxia, onde vai existir um buraco negro e a provável existência de uma singularidade. Bom, isso faz sentido? Na minha cabeça faz.
Então, a partir daí, então, eu vou tentar esmiuçar isso mais um pouquinho, porque essa ideia eu evoluir ela ainda muito mais. Então, por favor, assista os próximos vídeos, que aí você talvez você vai poder me dizer se o que eu estou pensando faz sentido ou não.